Graças e paz, irmãos. Hoje, dia 26 de junho, estamos nos aproximando do final e com isso também a nossa campanha de missões locais e esporte e missões. Nós estamos contando um pouquinho do que nós estamos chamando, ou do que eu estou chamando de aventura na Índia, mas no sentido do trabalho missionário e como um testemunho para ficar como um marco do nosso trabalho ali naquele país. Como eu tenho sempre falado, a Índia é um país que tem 1 bilhão de hindus e 200 milhões de muçulmanos e apenas 30 milhões de cristãos, sendo que os cristãos estiveram por lá no primeiro século, na pessoa do apóstolo Tomé, e depois no século 17 com Guilherme Kerr. Bem, a questão é que, infelizmente, por algum motivo, os cristãos foram perdendo terreno, embora em todos os estados da Índia a gente consiga ver as marcas do cristianismo através dos hospitais, das escolas. Ainda assim, hoje nós vemos os muçulmanos tomando conta das periferias e dos lugares mais humildes da Índia. Mas a Índia é um país que tem uma forte tendência religiosa, o turismo religioso lá é muito forte, é um lugar onde existem os gurus. Os gurus são líderes espirituais e eu não vou citar o nome de nenhum para não discriminá-los ou coisa que o valha, mas os gurus são responsáveis por grande crescimento ou envolvimento da economia indiana e também, obviamente, com o objetivo de manter as pessoas presas ao que nós chamamos de hinduísmo, da religião hindu, que é a terceira maior religião do mundo, apenas por causa da Índia, onde há, como eu já falei, 1 bilhão de hindus. A Índia é um país onde, nos seus 28 estados, se fala 22 línguas diferentes. Entre as línguas oficiais está o inglês, mas o inglês tem perdido muito a força e eles entendem que essa perca da força do inglês é proposital pelo governo indiano, na minha leitura, porque eles não querem que os indianos tenham acesso a muita coisa que só teriam lendo e falando inglês. Dessa forma, o Hindi é a língua, ou Hindi, né? Hindi é a língua oficial, mas é uma língua que em muitos estados, embora seja oficial na Índia toda, obrigatória nas escolas, muitos estados, as crianças, os jovens, adultos, as famílias não falam o Hindi. Então isso faz com que também a tradução da Bíblia para os indianos torne-se mais difícil, porque a necessidade de traduzir para esses 22 idiomas e para uma outra multidão de dialetos é uma tarefa bastante árdua. De qualquer forma, a igreja precisa novamente se voltar para a Ásia, se voltar para a Índia e continuar investindo nesses países. Infelizmente, muitas entidades missionárias brasileiras e mundiais estão saindo da Índia, estão indo para Tailândia, estão indo para Malásia,
para Bangladesh e para outros lugares. E eu acredito que isso não é bom, porque a Índia é um país que necessita tremendamente do Evangelho. Há também o radicalismo hindu, que é aquele que persegue os cristãos, onde os cristãos são perseguidos de maneira atroz. Templos cristãos são destruídos, vilas são destruídas. Para você ter uma ideia, no norte da Índia, para você construir um templo, você precisa da licença do governo, da licença da delegacia de polícia, e geralmente isso não é concedido. Então, por essa razão, os crentes acabam se reunindo em pequenos cômodos de suas casas, ali vão amontoados, sentados ao chão, sem instrumentos, sem muitas condições. Eles ali ficam adorando e glorificando o nome do Senhor. E uma coisa que me tocou muito foi numa determinada ocasião, quando nós estávamos numa dessas vilas e uma pobreza imensa nesse lugar, bem próximo ao Rio Ganges, e no culto, ali com mais ou menos umas 20 ou 30 pessoas numa sala muito quente, nós estávamos sentados ali na frente e chegou o momento em que eles iam entregar as suas ofertas. E muitos, por não terem como entregar ofertas, traziam arroz, traziam outros alimentos e deixavam ali no altar para que aquilo servisse de alimento para os obreiros locais, os chamados autóctones, né, que são os obreiros da terra. Hoje, já desde há muito tempo, há uma tendência muito grande nesse sentido, e isso é muito interessante. Mas o fato é que nós fizemos um trabalho em aproximadamente 20 locais diferentes com futebol. Nós conseguimos muitos pares de chuteiras que foram doadas, muitos coletes, muitos jogos de camisa, meiões, enfim, tudo fizemos para que o nome de Cristo fosse glorificado. E nós tínhamos alguns meninos que nós levávamos esporadicamente em nossas casas, na nossa casa ali na Índia, e como a igreja tinha um culto familiar, nós aproveitávamos no meio de semana, quarta-feira à noite, e levávamos os meninos para o culto familiar, e muitos deles puderam ouvir a palavra do Senhor. E aos domingos, muitas vezes, nós levávamos esses meninos de Uber, ou com os auto-rickshaw ou tuk-tuks, nós levávamos as crianças, eram 2 ou 3 que a gente alugava, aqueles carrinhos muito comuns na Índia, a gente alugava e levava-os lá. Depois do culto, que era o culto da manhã, lá não tinha culto em outro horário, a não ser pela manhã, a gente levava eles num lugar para fazer lanche, era 6, 7, 8 meninos, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que alguns deles, pela primeira vez, puderam comer um pedaço de pizza, e foi algo realmente tremendo, emocionante, e a gente pôde se alegrar muitas vezes. Levamos eles em restaurantes e foram momentos preciosíssimos vividos ali, embora toda a dificuldade da cultura totalmente diferente da nossa. Eu acredito que a Índia, em muitos lugares, ela está pelo menos a meio século atrasado do Brasil, mas a Índia precisa ouvir de Jesus, a Índia precisa ser o foco da igreja. Há muitos missionários indo para a Índia, mas hoje eu penso que o foco da Índia também é no mundo muçulmano, onde, como eu já falei, são 200 milhões, e principalmente
da metade para o sul da Índia, a religião islâmica toma conta e investem muito na infraestrutura indiana, e com isso conseguem acelerar o processo de evangelização, não é? Ou islamização da sociedade indiana. E muitos têm deixado de ser hindus, que é a religião mais antiga da Índia, pois a Índia remonta mais ou menos 5.000 anos na sua história, para mais, e passam a ser muçulmanos. Então, amanhã eu vou continuar falando um pouco mais da nossa saga, do nosso trabalho na Índia, e tudo isso só foi possível graças ao apoio de vocês e às orações de vocês. Que Deus abençoe a cada um, e domingo esperamos vocês no culto 7h15 para levantarmos uma grande oferta para muitos missionários. Deus abençoe a todos. Amém.